Leitura em áudio. Por Miguel R.C. Pela Fundação São Miguel Brasil. Manual Decore. Manual da Decore Decore Manual da Decore Decore Declaração comprobatória de percepção de rendimento. Introdução à prática comum nas instituições financeiras, antes de liberar um financiamento para a compra de bens ou aprovar a concessão ou a alteração dos limites do cheque especial e do cartão crédito, exigir do cliente comprovante de rendimentos mensais que assegure a quitação dos créditos para comprovar a capacidade de pagamento, rendimento, o empregado com carteira assinada apresenta o contra-cheque. Já quando se trata de profissionais autônomos ou de empresários, o documento que cumpre esse papel é a Decore Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, também exigida no comércio em geral. Criada pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, em 1993, a Decore passou por várias reformulações no decorrer dos anos até chegar ao modelo atual. A presente cartilha tem como base as previsões da ARES CFC 1364, de 25 de novembro de 2011, alterada pela Resolução CFC número 1492 de 23 de outubro de 2015. Apesar de estar em vigor há mais de 20 anos, a Decore ainda gera algumas dúvidas entre os profissionais da contabilidade, as instituições financeiras, comércio e os beneficiários, as pessoas em favor de quem o profissional da contabilidade emite a Decore. Por esse motivo, a Vice-Presidência de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, tomou a iniciativa de reeditar esse material, no sentido de orientar e sanar possíveis dúvidas existentes em relação ao uso da Decore 02 Manual da Decore Decore. Fique por dentro o que é a Decore. A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, Decore, é o documento contábil destinado a fazer prova de informação sobre a percepção de rendimentos em favor de pessoas físicas. Quem podia emitir uma Decore? Somente o profissional da contabilidade que esteja em situação regular perante o CRC, inclusive no que se refere a débitos de qualquer natureza. Como zeda a emissão da Decore? Por meio da internet, no endereço eletrônico do CRC do registro original do profissional, mediante assinatura com certificação digital. Em quantas vias a Decore deverá ser emitida? Em uma via. No entanto, é aconselhável emiti-la em duas vias, para colher a assinatura do beneficiário e manter arquivada pelo profissional. Por quanto tempo deverá ser mantido o arquivamento dos documentos comprobatórios da Decore? A documentação comprobatória da Decore deve ser mantida em arquivo pelo período de 5 anos. Como posso saber se a Decore é válida? A validade é verificada no endereço eletrônico do CRC, do registro originário do profissional, por meio do CPF do Código de Validação 03 Manual da Decore Decore. Quais os documentos que podem fundamentar a emissão de uma Decore? A Decore deverá estar fundamentada nos registros do livro diário, ou nos documentos definidos no anexo I da Resolução CFC número 1364/11. Como faço a prestação de contas das Decores emitidas? Os documentos que servem de fundamentação da Decore devem estar em posse do profissional para fazer o upload no momento da emissão. Observamos que a Decore não será impressa sem o upload dos documentos definidos no anexo I da Resolução CFC 1364/11. Os documentos apresentados para emissão da Decore serão disponibilizados a algum outro órgão de fiscalização. Sim, o banco de dados do sistema, os documentos apresentados e a Decore, será compartilhado com a Receita Federal do Brasil. O que ocorre se fizer o upload de documentos em desacordo com o estabelecido no anexo I da Resolução CFC 1364/11? Os documentos serão analisados pela fiscalização do CRC caso não estejam de acordo com o anexo I da Resolução CFC 1364/11, será aberto processo administrativo, implicando em penalidade ética ao profissional, pois os documentos apresentados já deveriam estar de acordo com a resolução, e também podendo ser aplicada penalidade disciplinar. Quem pode utilizar da Decore para comprovar renda?
Observados os requisitos legais, a DECORE é um documento apto a comprovar a percepção de rendimentos de qualquer pessoa física. O profissional de contabilidade também poderá comprovar seus rendimentos com a emissão da DECORE para si próprio. 04 Manual da DECORE. DECORE. Pode uma DECORE ser emitida com base em informações exclusivamente salariais? Sim. Mas para garantir a idoneidade dos documentos apresentados, o profissional deve emitir para os empregados de clientes seus. O caso de utilização destes documentos está expresso no anexo I da Resolução CNI-O sobrescrito 1364/11 e as alterações. Quais as consequências jurídicas decorrentes da emissão da DECORE com base na documentação hábil e idônea e ou com valores divergentes? 1. Conselho Profissional, CRC. O profissional da contabilidade fica sujeito a sofrer sanções disciplinares, multa ou suspensão, e éticas, advertência reservada, censura reservada ou censura pública. 2. Civil. Tanto o profissional da contabilidade como o beneficiário podem ser condenados em processo civil a reparar danos causados a terceiros, acrescidos das despesas decorrentes da propositura da ação judicial. 3. Penal. Tanto os profissionais da contabilidade como o beneficiário ficam sujeitos a sanções penais decorrentes de crime como a estelionato, artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. B. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. C. Crime contra a ordem tributária. Artigo 1º. Inc. iv da Lei nº 8.137/90, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Considera-se beneficiário a pessoa em favor de quem o profissional da contabilidade emitiu a DECORE. Quais os cuidados que uma instituição financeira e demais pessoas jurídicas devem tomar ao solicitar uma DECORE? O solicitante de uma DECORE poderá requerer os documentos que dão origem ao valor apontado, os mesmos que deverão estar arquivados com o profissional. Além disso, o solicitante também poderá consultar o CRC, para confirmar se o profissional da contabilidade, que assina a DECORE, está em situação regular no exercício de sua profissão. 05 Manual da DECORE. DECORE. Quais as providências que o solicitante de uma DECORE pode tomar ao constatar que a DECORE foi emitida sem base em documentação hábil e idônea ou com valores divergentes? As providências são de 3 ordens. 1. Formalizar uma denúncia perante o CRC do estado em que está inscrito o profissional da contabilidade. 2. Registrar um boletim de ocorrência perante a delegacia de polícia. 3. Ajuizar ação de reparação de danos, se for o caso. 06 Manual da DECORE. DECORE. Penalidades previstas no âmbito do sistema CFC-CRCS. DECORE com base em documentação hábil e legal. Penalidade disciplinar de multa ou suspensão do exercício profissional, além da penalidade ética de advertência reservada, censura reservada ou censura pública. DECORE com valores divergentes dos transcritos em documentos autênticos ou no livro diário. Penalidade disciplinar de multa ou suspensão do exercício profissional, além da penalidade ética de advertência reservada, censura reservada ou censura pública. 07 Manual da DECORE. DECORE. Anexo I Resolução CFC-NO sobrescrito 1364/11 documentos que podem fundamentar a emissão da DECORE, alterado pela Resolução CFC número 1492, de 23 de outubro de 2015, quando for proveniente de 1. Retirada de prolabore, escrituração no livro diário e GIFIP com comprovação de sua transmissão. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG 2000, R. 1, 2. Distribuição de lucros, escrituração no livro diário.
Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG 2000, R1, 3. Honorários, profissionais liberais autônomos, escrituração no livro caixa e DARF do imposto de renda da pessoa física, Carnelian, com recolhimento feito no prazo regulamentar, ou observação, para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas contrato de prestação de serviço ou recibo de pagamento de autônomo RPA, em cujo verso deverá possuir declaração do pagador atestando o pagamento do valor nele consignado, como as devidas retenções tributárias, ou observação, o período a ser informado na DECORE ou da emissão da RPA, comprovante de pagamento de frete ou conhecimento de transporteiro rodoviário quando o rendimento for proveniente desta atividade, ou observação, o período a ser informado na DECORE ou da emissão dos documentos referidos anteriormente. 08 Manual da DECORE DECORE. Declaração do órgão de trânsito ou do sindicato da categoria especificando a média do faturamento mensal quando se tratar de atividade de transporte e correlato, GFIP com a comprovação de sua transmissão OBS. Para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia da GFIP das páginas, onde tem informações sobre os rendimentos declarados na DECORE, e do comprovante, protocolo, de transmissão. 4. Atividades rurais, extrativistas, etc., escrituração no livro diário, ou observação, para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG 2000, R1, escrituração no livro caixa e DARF do imposto de renda da pessoa física, Carnê-Leão, com recolhimento feito regularmente, ou OBS, para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. Nota fiscal de venda de mercadorias provenientes das atividades rurais emitidas pelo produtor rural pessoa física. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da nota fiscal emitida pelo produtor, sendo que o período informado na DECORE deve corresponder à data de emissão da nota fiscal. Nota fiscal de entrada emitida pela pessoa jurídica que recebia mercadoria de produtor rural pessoa física, ou OBS. Para prestação de contas deverá ser feito o upload da nota fiscal emitida pelo produtor, sendo que o período informado na DECORE deve corresponder à data de emissão da nota fiscal, comprovante de pagamento e contrato de arrendamento, ou observação, o período a ser informado na DECORE ou da emissão do comprovante de pagamento referido anteriormente, comprovante de pagamento e contrato de armazenagem, ou observação, o período a ser informado na DECORE ou da emissão do comprovante de pagamento referido anteriormente, extrato da data emitida em nome do produtor rural. 09. Manual da DECORE. 5.
Prestação de serviços diversos ou comissões, escrituração no livro caixa e DARF do imposto de renda da pessoa física, carne e leão, com recolhimento feito regularmente, ou observação, para prestação de contas deverá ser feito o upload, dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. Escrituração do livro esquino nota fiscal avulsado esquini e DARF do imposto de renda da pessoa física, Carnelian. Com recolhimento feito regularmente. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da nota fiscal emitida pelo prestador de serviços, sendo que o período informado na DECORE deve corresponder à data de emissão da nota fiscal. 6. Aluguéis ou arrendamentos diversos, contrato de locação, comprovante da titularidade do bem e comprovante de recebimento da locação, ou observação, comprovante de titularidade do bem imóvel, certidão de matrícula fornecida pelo cartório de registro de imóveis, comprovação dos dados e da titularidade do imóvel, comprovante de titularidade do bem imóvel, nota fiscal ou certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, contrato de arrendamento, comprovante de titularidade do bem e comprovante de recebimento, ou observação, comprovante de titularidade do bem imóvel, certidão de matrícula fornecida pelo cartório de registro de imóveis, comprovação dos dados e da titularidade do imóvel, comprovante de titularidade do bem imóvel, nota fiscal ou certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, escrituração no livro caixa e DARF do imposto de renda da pessoa física, carne e leão, com recolhimento feito regularmente, se for o caso. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. 7. Rendimento de aplicações financeiras, comprovante do rendimento bancário, comprovante do crédito do rendimento emitido pela instituição financeira pagadora. Observação: o período a ser informado na DECORE é o da emissão do comprovante de pagamento referido anteriormente. 10. Manual da DECORE. DECORE. 8. Venda de bens imóveis, contrato de promessa de compra e venda, ou escritura pública no cartório de registro de imóveis, certidão de matrícula fornecida pelo cartório de registro de imóveis. Observação: o período a ser informado na DECORE é o da emissão do comprovante de pagamento referido anteriormente. 9. Vencimentos de funcionário público, aposentados e pensionistas e beneficiário de previdência privada, documento da entidade pagadora, comprovante de pagamento da aposentadoria ou benefício, emitido pela fonte pagadora, ou extrato de pagamento do benefício, emitido pela fonte pagadora. Observação: o período a ser informado na DECORE é o da emissão do comprovante de pagamento referido anteriormente. 10. Microempreendedor individual, escrituração no livro diário, ou observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG 2000, R1, escrituração no livro caixa, ou observação. Para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa.
O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas, cópias das notas fiscais emitidas, ou observação. Para prestação de contas deverá ser feito o upload da nota fiscal emitida pelo prestador de serviços, sendo que o período informado na DECORE deve corresponder à data de emissão da nota fiscal. Y com trema rendimento menor ou igual ao valor de um salário mínimo, vigente no período do recebimento, cópia do comprovante de recebimento do DAS ou extrato PIGMEI comprovando o pagamento a DODAS. Observação: o período a ser informado na DECORE é o da competência do DAS paga regularmente. 11 Manual da DECORE. 11 Declaração de Imposto dirindada pessoa física, Y com trema. Quando a DECORE referente ao exercício anterior for expedida, o profissional da contabilidade poderá utilizar-se da declaração de imposto de renda do ano correspondente, com o respectivo recibo de entrega à Receita Federal do Brasil. Observação: no momento da emissão da DECORE, a declaração já deve ter sido enviada. Exemplo: para declarar renda do exercício de 2015, a DECORE deverá ser emitida após a entrega da DIRPIF exercício 2016. 12 Rendimentos com vínculo empregatício, informação salarial fornecida pelos empregadores com base na folha de pagamento, ou Y com trema, TIPs com as devidas anotações salariais, ou GIF, com comprovação de sua transmissão. 13 Rendimentos auferidos no exterior, escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física, carnê-leão, com recolhimento feito regularmente, quando devido no Brasil. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. 14. Congrua, renda recebida pelos párocos para seu sustento, e prebenda pastoral, pagamento a ministros de confissão religiosa, escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física, carnê-leão, com recolhimento feito regularmente, ata denominação e Guia de Previdência Social, GPS. Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF GPS recolhidos. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. 12 Manual da DECORE. 15. Juros sobre capital próprio, escrituração no livro diário. Para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG. 2000, R1, documento emitido pela fonte pagadora, ou observação: o período a ser informado na DECORE é o do pagamento referido anteriormente, comprovante de crédito em conta corrente. Observação: o período a ser informado na DECORE é o do pagamento referido anteriormente. 16. Pensionista, comprovante de recebimento e documento judicial ou previdenciário que comprove a concessão da pensão. 17. Titulares dos serviços notariais e de registro, escrituração de livro diário auxiliar ou escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física, carnê-leão, com recolhimento feito regularmente.
Observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. 18. Dividendos distribuídos, royalties, documento emitido pela fonte pagadora ou comprovante de crédito em conta corrente. Observação: o período a ser informado na DECORE é o do pagamento referido anteriormente. 19. Sobras líquidas distribuídas pelas cooperativas e ou pagamentos a autônomos cooperados. Escrituração do livro diário, ou observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload da cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário assinados pelo profissional da contabilidade e pelo responsável legal da empresa e das páginas onde constam os lançamentos do pagamento dos rendimentos declarados na DECORE, se referente ao ano corrente somente página do diário, devidamente escriturado de acordo com a ITIG 2000, R1, 13 Manual da DECORE Decore. Y com trema, escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física, Carnê-Leão, com recolhimento feito regularmente, ou observação: para prestação de contas deverá ser feito o upload dos lançamentos, com receitas e despesas, do período, ano, indicado na DECORE, e os termos de abertura e encerramento do livro caixa e o DARF recolhido. O livro caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual, mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas. Y com trema, documento emitido pela cooperativa que comprove o rendimento e DARF do imposto de renda da pessoa física, Carnê-Leão, com recolhimento feito regularmente. E o período a ser informado na DECORE é o do pagamento referido anteriormente. 20. Bolsista Y com trema, comprovante de recebimento da entidade pagadora. Observação: o período a ser informado na DECORE é o do pagamento referido anteriormente. 14 Manual da DECORE Decore. Expediente Diretoria CRCSC BN 2016-2017 Marcelo Alexandre Siemani Presidente Rubia Alber Magalhães Vice-Presidente de Administração e Finanças José Matheus Hoffmann Vice-Presidente de Fiscalização Raquel de Cássia S. Souto Vice-Presidente de Registro Adilson Bastold Vice-Presidente de Controle Interno Adilson Pagani Ramos Vice-Presidente de Desenv. Profissional Michele Patricia Roncalil Vice-Presidente Câmara Técnica Elecir dos Passos Guizi Vice-Presidente de Relações Institucionais Cassiano Bambinetti Repres dos Técnicos em Contabilidade Câmara de Registro Titulares Raquel de Cássia Souza Souto Ademir Vicente Coelho Lindomar Antônio Fabro Irineu Moreira Dilson Pagani Ramos Suplentes Cláudio Marcio de Souza Hermeliano de Oliveira Morgana Dirce Abel Lessac Rudinei Almeida dos Santos José Carlos de Faveri Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina Titulares José Matheus Hoffmann Tony Carlos Oski Ademir Vicente Coelho Shirley Rosana Rego Cassiano Bambinetti Gelson Luiz Dauri Lecir dos Passos Guizi Jaime Bonato Almor Mafra Roberto Aurelio Merlo Jorge Luiz Dreste Adilson Pagani Ramos Suplentes Valdeci Sagaz Solange Rejane Struder Hermeliano de Oliveira Oswaldir Roque Wagner Luiz Ricardo Espíndola Emanuela de Melo Roni Luiz Dalmagro Marlise Alves Silva Teixeira Ranieri Angioleti Marcos Alexandre Emílio Sergio da Silva Josi Carlos de Faveri Câmara de Recursos de Ética e Disciplina Titulares Irineu Moreira Adilson Bastold Edil Silveira Raquel de Cássia Souza Souto Suplentes Rodinei Almeida dos Santos Hilário Bruxo Isaura Ing da Silva Cláudio Marcio de Souza 15 Manual da DECORE Decore
Câmara de Desenvolvimento Profissional titular e suplentes Adilson Pagani Ramos, Josi Carlos de Faveri, Jaime Bonato, Marlise Alves Silva Teixeira, Adilson Cordeiro, Vladimir Arthur Felecir dos Passos, Guizi Roni, Luiz Dalmagro, Jorge Luiz Dreste, Sergio da Silva. Câmara de Controle Interno titular e suplentes Adilson Bastou de Hilário Bruxi, Lindomar Antônio Fabro Morgana Dirsabel Lessac, Roberto Aurelio Merlo Marcos Alexandre Emílio Shirley, Rosana Rego, Oswaldir Roque, Wagner José Matheus Hoffman, Valdeci Sagaz. Câmara Técnica titular e suplentes Michele Patricia Roncalli, Humberto Costa Dutra, Adilson Cordeiro, Vladimir Arthur Feio, Amor Mafra, Ranieri Angioletti. Câmara Institucional e de Relação com os Profissionais titular e suplentes Lecir dos Passos, Guizi Roni, Luiz Dalmagro. Também integram o plenário Adriano de Souza Pereira, Zenor Cabral. Macrodelegacias: Blumenau, Rafael Alexandre Mafra, Chapecó, Maria Capelari Lopes, Criciúma, Lédia Terezinha Zacarão, Itajaí, Eduardo José Boura Goncalves, Joaçaba, Luiz Fernando Rigui, Joinville, Marcelo da Silva, Lages, Josiane Inês Corbellini, São Miguel d'Oeste, Ademir Orso. Delegacias: Araranguá, Júlia Adriana Nazario Neto, Balneário Camboriú, Francisco de Borba, Brusque, Cléa Maria Dias Silveira, Caçador, Juliane Catia Parisotto Binotto, Campos Novos, Carlos Alberto de Vila, Canoinhas, Emerson de Schnabel, Concórdia, Arnaldo Cláudio Mores, Curitibanos, Osvaldo Antônio Fontana Júnior, Ibirama, Salvio Giacomosi, Imbituba, Clodoaldo Lewis Júnior, Indaial, André Kannenberg, Itapiranga, Regis Berranger, Ituporanga, Andreas Taroski,